Oi, eu sou o Pedro Bessa do canal TV RAM e eu estou com a Silvia Uapotu, que vai fazer uma oficina sobre rock e transcendência. O que é isso? Como é que junta rock com transcendência? Muito bem. A existência pede que a gente junte rock e transcendência em diferentes níveis. Que humilde, né, a resposta. Assim, a dança essencial, que é a base desse trabalho, é a gente conseguir, aos pouquinhos, permitir que a nossa essência se manifeste no nosso jeito de ser, nas nossas atitudes. Então, isso já é um gesto de rebeldia, a gente se permitir ser quem é, né? Você ser guiado pela tua verdade, num ambiente coletivo seguro e acolhedor. Então, essa é a base do trabalho. O rock e a transcendência, eles me trazem um entendimento do jogo das polaridades. A verticalidade da nossa espiritualidade, da nossa transcendência, e a horizontalidade do nosso ser mundano. A gente está aqui na garra desse mundo velho. Então, o rock, ele traz muito esse tô aqui, assumindo quem sou, e lidando com o que é, e danço isso tudo, e manifesto a minha fé, e manifesto a minha verdade. E, ao mesmo tempo, eu recebo a energia da minha própria consciência para transcender o que não está benéfico para mim. Eu trago a consciência do meu campo transcendente para cuidar de mim nessa manifestação de quem sou. Então, lógico que isso é um conceito por trás das atividades. No exercício em si, a gente vai pulsar. Porque o pulso de um bom rock... né? As músicas bem gostosas, elas têm muito pulso. E o pulso, ele remete a esse jogo de polaridades, yin e yang, essa dança que vai para lá e para cá. Então, no pulso de um bom rock transcendental, o nosso corpo se lembra, bem lembradinho, do que é você recolher a sua energia e você expandir a sua energia. Você ir para a sua introversão e ir para a sua extroversão. Você ir para a sua sutileza e você ir para o seu yang. Esse jogo que é o pulso da vida, dia e noite, lua e sol, yin e yang, feminino e masculino, isso é o que gera mesmo a vida no planeta. Quando a gente se conecta com esse pulso de uma forma lúdica, descontraída, a gente está se conectando com saúde, com estado de vitalidade. E a partir disso eu posso expandir mais ou eu posso suavizar mais. Eu assumo o meu lado mundano e eu assumo o meu lado transcendência. Então isso gera, para quem se interessa por esse tipo de proposta, muito preenchimento de si mesmo, porque a gente não está anulando nenhuma parte nossa. Como dizia o Fernando Pessoa, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Então a gente assume a nossa grandeza quando a gente assume que a gente tem todos esses lados. E isso foi algo que eu aprendi também nos estudos da cultura indígena, Guarani, em especial em Andeva, que a energia vermelha vem do centro da terra, a energia bem terra mesmo, mundo, terreno, e sobe pela gente. A energia azul cósmica derrama por cima e para baixo. E na fusão dessa força terrena e desse azul cósmico é o lilás, o violeta, que é entendido em muitas linhas, né, terapêuticas de cura como a cor da cura. Ou seja, a gente está se curando quando a gente permite essa integração natural do estado humano, que é cósmico e que é terreno. A gente não anula nenhum deles, a gente pulsa essa nossa verdade. Eu tenho a consciência do aqui e agora, na minha transcendência, e eu assumo que eu sou aqui e agora. E isso é minha dança. Eu aprendo cada vez mais a ser isso. Então a proposta é se divertir fazendo isso. Se divertir assumindo quem é, né? Exatamente. Com irreverência, podendo se permitir errar, né? E ao mesmo tempo tendo esse lugar de sagrado do nosso corpo sagrado e tudo mais, né? Exatamente. Acho que a irreverência ela é o grande lugar do sagrado, até porque a gente está brincando de ser quem é sem saber quem é e está tudo bem e dane-se ao mesmo tempo, assim. E para quem quer? Quem que pode participar disso daí? Qualquer pessoa que queira experimentar isso que estamos falando, dos 16 aos 116 anos,
Se for 15, 14, em alguns casos dá. O que é importante é que a pessoa esteja disposta a adentrar estados de silêncio em alguns momentos, sem chamar a atenção do grupo. Se for alguém mais novo que tenha esse lugar interno de silenciar e ficar tranquilo, também é bem-vindo e não tem um máximo de idade. Inclusive, assim, se a pessoa fala, ai, Silvia, muito como eu tô com bursite, meu cabelo tá meio deslocado, eu tô meio não sei o que, eu tive uma crise de ansiedade, posso ir? Eu falo, por favor, venha se você sentir o chamado, porque você não precisa vir num estado ótimo. A gente vai estar junto para se cuidar, todo mundo se cuidar. Então, se o teu corpo está ali com inflamação, a dança dele inclui a inflamação. Você não vai excluir isso da sua dança. Você não precisa ser um atleta, você não precisa ser perfeito para se pôr em movimento, para dançar. Exatamente. Ali você está com dor, vamos então brincar com o quadril e só respirar aqui, vê o que acontece. Né? Eu estou com o meu peito agoniado, vamos numa aula de dança que diz que a gente tem que ser iluminado. Não, vai com o peito agoniado e vamos respirar isso e acolher e talvez jogar um rock and roll em cima disso ou algo muito leve. A gente vai ver o que você precisa dentro do possível de um ambiente coletivo para se autorregular e se cuidar. Então a pessoa, não importa o estado que ela esteja, se ela tem capacidade de respeitar o coletivo e se respeitar, é 100% bem-vinda. Legal. Então não tem uma restrição. No restrictions, come on. Legal.